Chegou 5 agora. 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 Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um programa do nosso Bastidores Podcast. Meu nome é Jai, né? Jai Pereira para alguns. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho aí, fazer a inscrição, sua inscrição no nosso canal. Clica na opção de todas, tá? Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Meu nome é Jai, Bastidores Podcast. Meu nome é Jai. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Meu amigo, minha amiga, para quem não lembra, nossa apresentação aí, fazer inscrição na sua inscrição no nosso canal, sininho aí, clica na opção de todas, clica na opção de todas. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite, podcast. Meu nome é Jai, meu amigo Pereira, meu nome é Jai. Meu amigo, minha amiga, quem não lembra, para quem não lembra, o sininho aí, fazer a inscrição no canal, todas, clica na opção de todas. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa. Meu nome é Jai, Bastidores Podcast. Meu nome é Jai. Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Meu amigo, minha amiga, para quem não lembra, nossa sininho aí, fazer a inscrição no canal, sininho aí, clica na opção de todas, clica na opção de todas. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Jai, meu amigo, minha amiga, meu nome é Jai. Meu amigo, minha amiga, lembra, meu amigo, minha amiga, quem não lembra, clicar na inscrição no canal, sininho aí, fazer a inscrição no canal, clica na opção de todas. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. A gente está tendo problema aqui com a transmissão. Hã? Tá resolvido? Beleza. Mas tá fora do ar, não? Então tá bom. Vamos aguardar aqui. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, né, Chico? Com certeza. É igual o Faustão. É igual o Faustão e a coisa vai acontecendo e a gente vai tocando. Pronto? Show de bola. Então, Francisco, engenheiro civil de profissão, né? Proprietário da empresa Sonda Solo? Sonda Solo Engenharia, né? Formado na UFBA, casado, pai de 4 meninas, 3 netas, um neto. Não, 3 netos e uma neta. Né? Cidadão comum aqui da cidade, viveu sua infância na Rua do Berílio, quando jovem estudava em Salvador, retornando para Itabuna após a formatura. Isso. Preocupado com o futuro da nossa cidade, se dispõe hoje a uma pré-candidatura para o Executivo de Itabuna. É isso mesmo, Chico? Isso mesmo. Então, show de bola, isso é muito bom. Gente, vamos para um giro de notícias aqui rapidinho e daqui a pouco a gente já volta aqui a bater esse papo gostoso aqui, né? Então, a gente falando de giro de notícias hoje pelo mundo e no nosso país também, foram encontrados 10 corpos e as caixas pretas do avião em que Prigozhin, né, viajava. O homem que era o braço direito aí do Putin,
né, na invasão da Ucrânia, né? Uma guerra que já leva aí aproximadamente mais de um ano e as pessoas, infelizmente, estão sofrendo sobre a guerra. A jogadora de futebol da Espanha diz que o presidente da federação a beijou sem consentimento. Gente, isso está dando pano para manga, viu? Inclusive, o presidente da federação disse que não vai entregar o cargo dele. Polícia divulga mugshot de Donald Trump e aí virou meme nas redes sociais e fotógrafos profissionais reclamando porque as fotos deles são tão ruins, né? Defesa Pública de Minas Gerais faz mutirão para atender clientes lesados pela 123 milhas. E, inclusive, eu acho que eu também estou nesse bolo aí, viu? Então, muita gente aí sendo lesada com relação à atitude da 123 milhas em suspender as passagens aéreas. Criança de 2 anos internada em Salvador após ingerir soda cáustica passa por procedimento no esôfago. Eu quero mandar um abraço aqui, em especial, para o Theo, que é essa criança, para o Gessen, com meu colega de profissão, representante, pai do Theo, né? A gente fez um grupo de apoio aí, psicológico e financeiro para o Gessen aí, que hoje se encontra em Salvador. O Theo internado há quase, acho que tem um mês já, que o Theo, infelizmente, por engano, ingeriu soda cáustica, né? Então, Gessen, forte abraço, meu irmão, tamo junto, viu? Precisar da gente, estamos por cá. E a pergunta que não quer calar da região, o assunto mais abordado em todos os blogs, canais de TV, suposta lista de funcionários fantasma da Prefeitura de Itabuna. Isso está rolando em todos os grupos de WhatsApp, né? Mas vamos voltar aqui a atenção para o nosso amigo aqui. Chico, hoje você declara pré-candidato a Itabuna, né? E como se deu esse interesse em sair pré-candidato e qual o apoio do seu partido? Como que isso começou? Fala pra gente aí. Boa noite, Jai. Boa noite, Lucas, seu assessor aí direto. Boa noite a quem está ali assistindo. Obrigado. Você iniciando agora mais uma maneira de você divulgar os seus produtos. Então, com certeza vai crescer. Bom, amém. Obrigado, Chico. Como é que eu entrei na política? Saiu uma lista aí, uma pesquisa, onde eu apareço na espontânea. Quando eu apareci na espontânea, houve um burburinho aí no meio político e Mangabeira me procurou, dizendo ele que ele já tinha sido testado nas urnas e as urnas não o aprovaram. Então, ele não iria mais participar como candidato nas eleições. E veio o convite, então. E me convidou para poder assumir essa candidatura, porque Roma tinha dado para ele o PL, para ele gerir o PL na cidade de Itabuna, e disse que ele tinha total autonomia para poder gerir. E ele me convidou e eu aceitei. Então não será uma candidatura somente para compor chapa do PL. Será realmente uma candidatura que vai para as urnas, que vai para a rua e vai buscar essa vitória. O PL hoje é um partido que tem uma densidade muito grande. O número de deputados é grande. Sim. Foram Foram 99 deputados eleitos? Vai ter tempo de TV e rádio. Evidentemente que tem recursos. Sim. E então não é um partido que quer entrar só para compor. É um partido que quer entrar, principalmente nas grandes e médias cidades da Bahia, para poder ter resultado e crescer, porque é um partido conservador e dentro desse partido conservador, imagino que seja um dos únicos que esteja seguindo essa bandeira. Entendi. Então, Roma hoje apoia 100% sua candidatura aqui, né, falando de Estado. E, Chico, uma pergunta que me veio à mente aqui agora, como fica o apoio, ou vamos falar de apoio, a visibilidade com o desgaste político hoje do ex-presidente, com relação ao partido PL e essa candidatura em Itabuna pelo PL? Veja bem, a eleição para presidente foi uma eleição que já passou. Sim.
Nessa eleição, o eleito foi Lula. Lula assumiu a presidência. E, a partir daí, começou uma série de perseguições para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Tanto é que já caçaram ele, já 8 anos inelegível, insistentemente anda buscando sobre a vida dele. A eleição passou e quem está no governo não esqueceu o Bolsonaro. Pode. Tá ganhando uma propaganda gratuita, né? Então, para mim, hoje, a eleição é uma eleição local, uma eleição para prefeito. Show. Né? Evidentemente que as formas que o PL defende, que é conservadora, que é a família, que é religião, nós vamos defender. Mas o partido não é um partido de só Bolsonaro. Bolsonaro foi um presidente, um líder, que ele criou lideranças, ao contrário do PT. Sim. PT, por exemplo, é um partido que você não vê novas lideranças. Tem 30 anos que o candidato é sempre Lula. Então, já o grupo conservador e o Bolsonaro proporcionou isso, criou lideranças. Então, você vê, São Paulo tem uma liderança, tem no Senado tem outra liderança, de maneira que eu acho que Bolsonaro a gente vai ter que momentaneamente não trazer para a política, até porque ele não é candidato, não pode ser candidato. Então, o PT, na sua fala, é um partido de poucos candidatos, né? E o PL é um partido que vem inovando sempre, né? Trazendo novos candidatos, trazendo juventude para esse partido que dá espaço para criar lideranças. E o PT, aí é sempre Lula, sempre Lula, sempre Lula. Show de bola. Chico, a gente falando de candidatura, né? A gente falando de cidade, falando de Itabuna, a gente tem alguns temas muito polêmicos ou de grande repercussão na cidade, né? Falar de transportes, né? A nossa cidade, ela vive um verdadeiro caos em várias áreas. Uma delas é o transporte público. O que o seu planejamento, o seu projeto de governo contempla dentro da área de transporte público? Jair, eu sou engenheiro de formação, como você até me apresentou, e como engenheiro eu não posso tomar medidas que não seja dentro da técnica. Sim. Certo? O transporte coletivo de Itabuna é sofrível. Então, o que foi que eu fui buscar? Eu fui buscar uma solução técnica. E para ter essa solução técnica, onde é que eu fui bater? Fui bater na porta da universidade. Porque nós estamos aqui numa cidade onde nós temos o privilégio de ter 2 universidades públicas, ter diversas faculdades particulares. Então, esses pontos aí são usinas de conhecimentos, certo? Se é usina de conhecimento e você tem um problema técnico, você tem que buscar exatamente solução aí. Qualificação para o tal, né? E eu fui buscar o FSB, procurei saber na UFSB se tinha algum curso sobre transportes urbanos. E, para minha grata surpresa, tem aí um curso. E eu procurei a professora Peola, que é a titular da matéria. Falei para ela, me apresentei, dizendo que era pré-candidato a prefeito na cidade de Itabuna, pelo partido PL. E um dos problemas graves que nós tínhamos na região, na cidade, é transporte coletivo, que 55% desaprova nessa administração. E ao chegar, depois que eu conversei com ela, ela me disse que iria ter uma aula onde os alunos iriam apresentar um resultado de trabalho justamente sobre transporte público. Eu fui para essa aula. E nessa aula eu vi uma série de informações técnicas que pode ser aplicada na cidade como Itabuna. Antigamente eu pensava só numa estação de transbordo, Que é o sonho da população. Ela falou que a estação de transbordo é ideal, mas que dentro do possível
pode-se ter pontos de transbordos. E pontos de transbordo são uma solução mais econômica. Tem Então, também... Então a gente teria esses pontos de transbordos, por exemplo, seria centro comercial, Praça José Basto. Nós escolheríamos uma linha principal. Nessa linha principal Corta a cidade inteira. corta a cidade inteira e seria vias vicinais, linha de transportes vicinais que chegariam a essa via principal. Essa via principal tem estação de transbordo. Então a pessoa, vamos imaginar, ele quer ir para o hospital de base. Sai de São Caetano. Que é um transtorno enorme. Pois é. As pessoas já sofrem por causa da saúde. Exatamente. E por causa tá com alguém doente no hospital de base. E ainda tem o transtorno do transporte porque praticamente não existe ônibus para o hospital de base. E quando tem, você tem que pagar 2 passagens. Exato. Então, nesse ponto de transbordo, a pessoa sai do São Caetano, vai a essa via principal. Nessa via principal, ele vai parar num ponto de transbordo, vai entrar e vai aguardar o próximo ônibus, que pode ser, faz a conexão e pega para a estação, para o hospital de base. Certo? Isso aí reduz substancialmente a passagem. Outra Sim. coisa que é fácil de implantar, segundo ela, é o bilhete único, certo? O bilhete único pode, inclusive, ser com QR Code. Você chega com o celular, passa no QR Code do ônibus, entra, ali você entrou naquele ônibus. No ônibus seguinte, aquela passagem já está registrada, você vai aonde quer, certo? Então, Muito bom. reduz substancialmente o custo e, consequentemente, quem sai beneficiado é o usuário. Outra coisa que ela me falou o seguinte, que é barato e é possível, é a colocação de como tem o Uber, né? Sim. Então, o ônibus teria o aparelho, você, no seu celular, você identifica... O aplicativo... Você identifica onde é que está o ônibus. Se você está esperando o ônibus no ponto, não precisa ficar aquele desgaste sem saber qual é o horário. Então, ali a pessoa entra e tem essa facilidade. Esse ponto, Chico, eu lembro quando eu andava muito de ônibus, às vezes a gente chega no ponto de ônibus, a gente fica perguntando, e aí, o ônibus tal já passou? Eu morava no Pedro Jerônimo, então, circular 1, circular 2 já passou? Ah, passou, tem 5 minutos, aí você espera mais 40 minutos para vir o próximo ônibus, quando você teria, através do aplicativo, a visualização de onde está o ônibus, e poderia até pegar um outro e caminhar 1 quilômetro, pegar São Caetano, descer no Itão e caminhar 1,5 km, que era até minha casa ali. Então, o aplicativo ajudaria muito nesse sentido. E várias outras opções que traria dentro do aplicativo, né? Com certeza. Outra coisa também que é importante, e ela salientou lá, é a pesquisa, certo? Existe equipes de pesquisa para saber a densidade de pessoas que estão naquele ônibus. Em função daquela densidade, dimensiona o número de ônibus, para não ficar nem uma linha ociosa e nem uma linha superlotada. Sim. Pesquisa. Então, tem que ter o conselho, eu acho até que aqui tem o Conselho de Transportes Urbanos pela Prefeitura, certo? Então, é uma série de coisas que pode ser implantada sem esquecer da parte principal da Prefeitura, que é da pavimentação adequada para as linhas de ônibus. Porque não adianta você chegar na Cinquentenário, pavimentar com uma pavimentação excelente, e lá no Fonseca você não botar. Não tem nada. Entendeu? Então, isso aí, inclusive, ajuda, reduz substancialmente, quando se pavimentar, reduz substancialmente o custo, porque os ônibus quebram muito em função também dessa buraqueira, certo? Então, tem uma série de coisas que pode ser aplicado que, com certeza, reduzirá esse transtorno e o beneficiário será o cidadão. É um tema até que eu ia tocar contigo aqui. Essa questão da manutenção dos ônibus de Itabuna. Vendo algumas mensagens em grupos, né, de mensagens de WhatsApp, me parece que a licitação foram para ônibus até 20 anos. E hoje a gente se encontra ônibus na cidade de Itabuna com aproximadamente 40 anos de utilização. A gente sabe disso, que manutenção é cara,
né? E o tempo de desgaste também desses ônibus acaba elevando o índice a quantidade de ônibus quebrados que nós vemos hoje pela rua Itabuna, pelas ruas de Itabuna, e o custo de manutenção, né? Então, uma rua pavimentada, né? Isso, claro, vai diminuir o custo dessa manutenção. E o que mais me chama a atenção, Chico, também é saber do pagamento da prefeitura para Atlântico, né? Então tem pagamentos aí em torno da casa de 1,100 milhões, né? 1.100.000 reais. 1.100.000. 1.100.000 para Atlântico. Acho que tem dois pagamentos, 1.100.000 e 1.300.000. 1.400.000. Né? Então, assim, não sei se é subsídio, não sei o que a Atlântico, a prefeitura paga. E não temos um serviço hoje em Itabuna de qualidade. Isso aí, inclusive, está no edital. Quando você faz o edital, a empresa que participa vê o edital e faz a proposta dela, certo? Em função dessa proposta, é contratado o melhor resultado para a cidade. E imagino que esse dinheiro seja em função de... Tem gratuidade de passagem, e nada é grátis. Quem paga somos nós, os pagadores de impostos. Então, agora, sobre esse valor de 1.400.000, é preciso estar inserido no contexto para ver se realmente isso é o justo ou não. O que se paga com isso, né? Porque tem cidades, inclusive, já que o transporte coletivo é grátis. A gente até acho que Lauro de Freitas, se eu não me engano. Não sei, em função desse subsídio, esse subsídio é tamanho que dá para poder pagar todos os usuários utilizar sem pagar. Evidentemente que isso é um sonho. Seria um sonho para Itabuna, né? Mas existe realidade no Brasil. Eu ouvi, né, algumas cidades também, fiquei sabendo de algumas cidades que já tem isso. Inclusive, até eu ouvi Geraldo Simões falar disso. Falar nisso, até um abraço, Geraldo. Com relação a esse subsídio, né, de algumas cidades. Chico, voltando aqui para nós, fala para a gente de emprego e renda. Como é que... o que contempla dentro do seu projeto? Eu vou tocar num assunto aqui especial, até porque eu tive empresa na região. É o CITA, o Centro de Industrial de Itabuna, né? E o CITA a gente não vê uma produtividade, poucas empresas, né? Terrenos invadidos ou abandonados. O que o engenheiro Francisco pensa com relação a isso? Eu tenho a certeza que o grande gerador de emprego e renda é a indústria. É o carro-chefe gerador de emprego e renda. E outra coisa, renda que fica na cidade. Porque quando você traz um grande comércio que gera emprego, gera renda, mas o lucro você exporta. Quer dizer, uma cidade carente de capital exportando o capital, certo? Uhum. No caso da indústria, ela, além de gerar grande número de emprego e renda, ela deixa na cidade resultado. Então, você falou uma coisa muito importante aí, que é o CITA. O CITA foi criado, me parece que no governo Ubaldo Dantas. Tem muito certo? tempo, né? Então, estive lá no CITA. Tem acho que umas 3 a 4 empresas. O que a prefeitura tem que fazer não é feito porque você vê ruas sem pavimentação, emburacadas, sem infraestrutura nenhuma. Inclusive, como você citou mesmo, tem lotes invadidos. Quer dizer, um local onde deveria ser um ponto gerador de emprego e renda para a cidade, que é carente, você não tem esse retorno. Teve uma empresa aí, acho que lá hoje tem umas 4, teve uma empresa, que eu não sei se já se instalou, que é uma empresa que ela condensa o gás e leva de caminhões para um raio de até 1.000 quilômetros. Então, ela vai ali na Bahia Gás, Sim. vai pegar o gás, vai condensar 600 vezes, vai botar no caminhão e o caminhão vai levar para... Isso é fantástico. Até Barreiras. Né? 1.000 quilômetros, você... Quer dizer, na cidade aqui ia ficar
Ia ficar? Não, vai ficar. Com uma grande quantidade de resultado financeiro. Agora, eu fui convidado. Gera emprego e renda, né? Eu fui convidado até para a apresentação dessa empresa. E na época, falou-se que já tinha 3 meses que a empresa não conseguiu ainda, não tinha conseguido se instalar em função de problemas burocráticos para transferir o terreno para ela, porque era um terreno que é próximo do local onde eles iam coletar o gás. Eu não sei se já resolveram. Se já resolveram, ótimo. Agora, veja, é um negócio que deveria ter uma celeridade assustadora. Não teve. Porque quando você pensa em trazer indústria para a cidade, a flexibilização do município é pequena. Porque quem pode dar isenção de impostos, mas é o Estado e a União. Então, cabe à prefeitura dar infraestrutura. Certo? Se der infraestrutura e buscar indústria, ótimo que vai ser interessante para Itabuna. Geraldo até ontem falou na entrevista dele que está vindo para Ilhéus uma refinaria. Quer dizer, faltou liderança nossa. Né? Imaginou se nós tivéssemos aqui uma liderança que tivesse condições de trazer uma indústria grande para cá? Itabuna vem perdendo alguns empreendimentos, vamos dizer assim. Perdeu o Atacadão para Ilhéus, perdeu o Max para Ilhéus, que agora vai virar Mix Mateus. Né? Tá vindo o atacarejo aí, tudo bem, né? Para uma região que eu particularmente não concordo, não sou Caetano, mas muita gente concorda. Mas a gente vem perdendo várias e várias oportunidades de trazer empresas para aqui. A gente voltando para o CITA, nessa visita, eu tinha empresa ali do lado, então eu tinha um cachorro, um pitbull, que o menino mal ficava dentro da empresa, então quase todo dia ele fugia, e eu tinha que ir por ali para procurá-lo. Várias dessas vezes, então eu estava dentro do CITA ali. Ali a gente tem galpões abandonados, terrenos invadidos, galpão que foi feito que está sendo utilizado para ferro velho. E eu fico me pensando, Chico, eu, empresário, visitando um espaço daquele para colocar minha empresa. Não me enche os olhos. Então eu imagino também os outros empresários de fora vindo a Itabuna e visitando aquele espaço. Na realidade é o seguinte, quando você chega ali, você se deprime, né? Se você... Infelizmente. Você como Grapiúna, você como procurando o melhor para a cidade, chega ali e se deprime. Imagine quem vem de fora. E ali é o seguinte, a grande maioria daqueles imóveis tem cláusula de reversão. A prefeitura doou, se não atingiu o objetivo, que é gerar emprego e renda, tem a cláusula de reversão, reverte para a prefeitura. E a prefeitura destina para um outro empresário que queira investir ali. Agora veja você, rapaz, você falou que nós perdemos alguns empreendimentos. Perdemos outra coisa que nós perdemos feio foi a Universidade Federal do Sul da Bahia. Que chegou aqui, rodou, procurou terreno, aí o prefeito vacilou, ele foi para Ilhéus. Dentro dessa placa hoje, né? Pois é, não deveria ter sido implantado aqui. No lugar do prefeito, eu fazia o impossível, mas essa universidade não sairia daqui. Tinha que ser aqui também. Porque essa universidade sendo... Engraçado que a documentação dela, se eu não me engano, é Itabuna, né? A sede dela... A reitoria é aqui. A reitoria é Itabuna. E até me lembro de algumas conversas com relação ao UFSB, que ali do lado do cemitério, a entrada teria que ser por ali, porque é município de Itabuna. Acabou que encontrou tudo pronto dentro da CEPLAC. Eu acho que foi uma vacilada assustadora do prefeito da época, né? Porque tinha que bater a mão na mesa e dizer qual é o terreno, onde é que é bom para você. E tentar comprar. Se não comprar, desapropria, porque o município tem poder para isso. Sim. Certo? E deixou passar. Outra coisa é o seguinte, nós estamos aqui a 34 quilômetros de Ilhéus. Ilhéus está com um polo de desenvolvimento assustador. Quase que não sai, né? Acontece. Então, está com esse polo, com esse desenvolvimento assustador. Nós temos lá em Ilhéus um porto, que é uma realidade. Temos lá em Ilhéus chegando uma ferrovia, que é uma realidade, certo?
Nós, a 34 quilômetros de Ilhéus, estamos no cruzamento de duas BRs, que é a 415 Com a 101. e a 101. Será que a gente vai deixar esse bonde passar? Não podemos, né? De forma Temos que, pelo menos, no mínimo, tem que ter indústria, comércio, que seja voltado para isso, Sim. certo? Para puxar de Ilhéus para cá, para gerar emprego e renda aqui. Porque senão, meu amigo, o bonde passa novamente e você fica aí assim. Não, a ver navio pelo seguinte, ó. A gente fala em universidade. Nós temos universidade aí ótimas. Aí você investe nesse seu filho. Investiu. Adquiriu conhecimento. Termina o curso. Não. Partiu. Vai para a rodoviária. O futuro dele na rodoviária, então no aeroporto. No aeroporto. Então não pode ser uma cidade como essa. Nós perdemos agora Nós 18 somos mil polo pessoas. em educação, né? Polo em serviço. em serviço, né? É. Porque Itabuna hoje, eu acho que, se não me engano, tem aí umas 10 universidades, ou faculdades particulares, né? Então, se eu não me engano, deve estar perto disso aí. Considerando faculdade, é por aí mesmo. E é um fato, é uma realidade essa que você está falando. Então, nossos filhos, nossos parentes acabam concluindo o curso aqui e, infelizmente, leva a carreira profissional para fora de Itabuna. Era o inverso. Porque quando eu jovem, todo mundo ia estudar fora. Sua história diz, né? Você foi estudar em Salvador e voltou Pois é. para cá, né? Todo mundo ia estudar fora, porque tanto é que a gente ficava sempre na graduação, quando os ônibus saíam daqui, era um ônibus cheio de estudantes, né? Hoje está saindo cheio de formados, né? Então, nós íamos estudar fora. Eu mesmo eu estudei colégio primário público, colégio secundário no colégio estadual público, científico, colégio estadual da Bahia público. Depois fiz vestibular, passei na Universidade Federal da Bahia pública. Então, tudo que o governo investiu em mim, eu já devolvi em imposto, em geração de emprego, mais de 1000 vezes. Então, é um investimento para um país, para uma cidade, que tem retorno. Tá entendendo? Entendi. Então, eu não sei porquê. É dessa forma que a gente está entrando nessa decadência que nós perdemos 18 mil habitantes. No mercado imobiliário aqui, amigo velho, está aí no censo. Nós temos 21 mil imóveis desocupados. É muito. 21 mil imóveis desocupados. Aí o mercado imobiliário fica assustadoramente ruim. Você faz 100 apartamentos em Itabuna, você vende 10. Sim. Você faz 100 apartamentos em Ilhéus, você vende 150, porque 50 fica na sala de espera. A demanda lá é muito maior. Muito maior. E outra coisa, nós temos o consumidor do mercado imobiliário, tem o consumidor que é para moradia e tem o consumidor que é para investimento. Esse de investimento poderia comprar 2, 3, como já ocorreu aqui. Esse consumidor de Itabuna está todo lá em Ilhéus. É muito. Vamos falar um pouquinho aqui dos comentários aqui no bate-papo. Então tem Luiz Roberto, no aguardo dessa super entrevista. Hélida Almeida, vamos que vamos, meninos. Sucesso, obrigado. Nilmara Alves, minha irmã, aí um beijão, viu? Te amo, sucesso. Nilton Santos, boa noite. Né? Italanei, boa noite, sucesso e boa sorte, minha esposa. Dalton Senise, nos 34 anos em que vivo em Itabuna, nunca vi um prefeito com conhecimento e honestidade e desprendimento de Chico França. Aí, ó, elogio aí, rasgando o verbo. É o cara. Sinésio da Cruz, sucesso, obrigado. Estamos na primeira etapa, primeiro de muitos. Né? Júnior Cerqueira, Chico tem o perfil de gestor de quem Itabuna precisa. Gustavo Domingos, São Caetano, explica aí, Domingos. Mara Brito, boa noite, Mara. Vamos salvar Itabuna, vamos sim. Hélio Almeida, top emprego e renda, precisamos. Alan Azevedo, parabéns, Jaildo, pela condução do podcast. Obrigado, Alan, meu amigo do peito aí, amigo de vários encontros, né? Mais uma vez, falar de patrocínio aqui. A HNet, agradecer mais uma vez a vocês pelo patrocínio da casa. Tenho certeza que está vindo vários outros patrocínios aí, com fé em Deus, e a gente vai
aumentar o leque de patrocinadores, né? Splash Bebidas Urbanas. Splash Bebidas Urbanas, chegando mais um. E eu tô sabendo que tem um no forno aí, mas a gente não vai revelar agora. Mas é bom, né? Então, com fé em Deus, ele vai chegar. Um grande abraço para minha amiga aqui de podcast também. Ontem mandou um alô para mim. Alô, Charliane Souza. Viu? Forte abraço, tudo de bom, viu? Beijo, fica com Deus. Chico, vamos voltar aqui? Vamos lá. Educação, mas continuar no tema, né? Educação. Hoje a gente tem em Itabuna várias escolas aí, municipal, que vivem um verdadeiro descaso, né? A gente tem escola caindo no telhado, a gente tem escolas que estão fechadas há um bom tempo, como o Flávio Simões. A gente tem escolas fechadas e sem previsão de retorno para esse ano. E algumas das perguntas ou respostas que eu vejo a gestão atual dá é que essas escolas estão em projetos de reforma. Só que eu, pelo menos, andando pelo bairro que eu ando, visitando clientes no segmento que eu tenho, que é o de representação comercial, de gestor, eu não vejo essas reformas estar acontecendo. Uma ou outra está acontecendo, mas a gente tem ainda muitas escolas sem aula e sem condições de abrigar alunos nessas escolas. E o que está no seu plano? Qual seria a ação, né, do pré-candidato Francisco, Chico França, para resolver esse problema de Itabuna? Jair, todos os países que se desenvolveram no mundo investiram em educação. Fato. Certo? Então, todos eles colocaram escola em tempo integral. Pode ver, a Coreia está aí bombando em função de investimento em educação. Aqui não deveria ser diferente, certo? Você tem aqui Itabuna, o IDEB Itabuna é 4,2. É culpa do prefeito atual? Não. É uma sequência, né? Sim. Porque o IDEB é medido lá para trás. Então, mas o que entristece é o seguinte, esse IDEB de 4,2 e Vitória da Conquista é 6,2. E outra coisa, para cada 20 alunos em Itabuna, é um professor. Então, um professor para 20 alunos, e o IDEB que resulta 4,2. Vitória da Conquista é um professor para 25 alunos, e o IDEB 6,2. Então, veja que não é a falta de a qualificação do profissional? Então, não digo nem que seja a qualificação, mas pode ser a negligência. Pode estar com uma qualidade boa, de conhecimento bom, mas não tem o rigor para transmitir para o aluno o seu conhecimento. O seu conhecimento. Veja bem, você falou escola caindo aos pedaços. Eu sempre dou esse exemplo, eu estive no colégio Caíque. Ali está uma situação meio crítica, né? Eu estive lá. Eu conheci o Caíque antes e conheci o Caíque agora. Estive lá no colégio Caíque, lá tem o regime o cívico-militar, Sim. certo? Então lá, quando eu conheci o Caíque, é uma bagunça, estive lá, é uma gritaria. Uma maravilha. Hoje, o índice de repetência é bem próximo de 0. A disciplina é exemplar. A evasão, 0. E o mais importante, Jair, é o apoio da escola à família. Porque os problemas dos alunos não se restringem à escola. Então, a escola vai na casa quando o aluno tem problema. Uma busca ativa? E tenta minorar aquele problema que existe lá. É problema de violência, é problema de sexo, é problema de droga. E está minorando isso. A única coisa que falta no Colégio Caíque, meu amigo velho, é a participação do município. Está lá, veja bem, está lá uma quadra poliesportiva. Já tem um ano, já vai fazer um ano já. Pois é, mas eu fui recentemente. Tem uma rampa lá também. A rampa para o cadeirante que está interditada porque os corrimões estão enferrujados. Então, a participação do município, que é
a manutenção da escola não existe. Então, você acha que uma escola como aquela, que eu acho que deveria ser exemplo para uma administração, deveria ser exemplo, está sendo deixada de lado, certo? Então, eu acho, rapaz, que tem que ter prioridade em educação. Eu concordo com você. Se eu não me engano, o Kaique já foi referência também em aulas de música, fanfarra, alguma coisa. Isso. E me parece, né, até porque a gente quer levar um projeto social de música para o bairro lá, está dentro do meu projeto social, que vários desses instrumentos estão largados dentro de uma sala. Veja bem, esses instrumentos eu tive lá não estão largados, estão até bem cuidados. Sério? Muito bom. São 2 salas lá, onde eles guardaram e tem manutenção dos instrumentos. E tem um instrutor que é vibrado para transmitir para os alunos o que ele conhece. Então, inclusive, Mas está sendo executado? Está tendo aula de música? Está tendo, sim. Então retiro o que eu disse, então que bom. Em particular, eu vi lá e realmente está... A parte docente da coisa é espetacular. O que é ruim é a manutenção. Infelizmente. Chico, vamos mudar de assunto, mas antes eu queria deixar aqui o espaço aberto para todos os pré-candidatos a prefeito de Itabuna, né? E a gente pretende fazer uma rodada aqui com cada um de vocês. Então, cada semana a gente vai estar batendo um papo aqui com cada um, né? Geraldo Simões, Pancadinha, hoje foi Chico França, o atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e os demais prefeitos aí, pré-candidatos a prefeito de Itabuna. Chico, a gente falando de saúde, em algumas entrevistas, vimos o atual prefeito falar de posto de saúde. E ele fala que os postos de saúde estão aparelhados e atendem a população com qualidade. Mas não é isso que vimos no dia a dia em visita a esses postos. Vemos filas, vemos pessoas reclamando de quantidade de senhas dada naquele dia, né? Que são colocadas para serviços do posto médico. E, inclusive, alguns postos de saúde vêm passando dificuldades em suas manutenções e alguns desses postos vêm sendo reformados através de uma parceria com a FASA, que é a Faculdade de Santo Agostinho. E não tem um empenho, não vemos o empenho da prefeitura atual, da gestão atual. O que você vê? O que pode ser melhorado? Parcerias podem ser feitas, mais parcerias? O que está no seu projeto de governo que a gente pode mudar essa realidade de Itabuna? Amigo, os postos de saúde, eu acho que tem que ter uma manutenção rigorosa, tem que ter uma fiscalização na prestação do serviço, porque não cabe um profissional chegar lá e dar um tempo curto e ir embora, certo? Sim. Nós temos, por exemplo, a pesquisa mostra que a grande maioria do usuário de posto de saúde, ele demanda entre as 17 e as 19 horas, certo? Aquele horário é que a mãe chega em casa, encontra o filho com problema de saúde e vai para lá. E ao chegar... E é a porta de entrada dos hospitais, né? Então, quando você chegou lá e é resolvido o problema, você não transfere o problema para o hospital de base. Não sobrecarrega o hospital de base. Então, o que precisa ser feito? Tem que ter equipes trabalhando em tempo integral, certo? É o médico, é o enfermeiro, é o ajudante de enfermagem. Tem que estar aparelhado para trabalhar em tempo integral. Se, porventura, durante o período, verificar que a demanda não tem a demanda para o serviço, que vá se reduzindo, mas em função disso, entendeu? Sim. Outra coisa muito importante na saúde, eu fui ontem no Vila Paloma, lá no São Caetano, certo? No Vila Nália, eu fui no Vila Nália ontem. E aí, ao chegar lá, eu deparei com o esgoto a céu aberto. Quando você chega no esgoto a céu aberto, meu amigo velho, ali é um foco de doença. Então, quando você resolve aquele problema, você resolve também um problema de pessoas indo ao posto de saúde. Sem dúvida. Certo?
Então, esse é o caminho. Reduzindo as incidências de esgoto, o número de esgoto, e botando pessoas e medicamentos técnicos e medicamentos nos postos de saúde. Eu estive em um posto de saúde aí onde a internet não funcionava. Eu ia falar isso agora. Pois é, meu amigo, coisa simples. Como é que pode? Coisa Foi cortado o simples. sinal de internet por falta de Internet, pagamento. Aí eles estavam usando do vizinho, porque o vizinho conseguiu esse benefício aí a custo grátis. Pois é, aí algumas pessoas ficam falando que o mais importante é a reforma do hospital de base e o início das atividades do Hospital São Lucas, né? Só que Itabuna tem uma demanda tão grande na área de saúde, são tantas pessoas doentes, que não só de Itabuna que procuram aqui a região, e o hospital de base sofre com esse sobrecarga, né, de tantas pessoas que procuram a saúde de Itabuna. Então a gente acaba, de fato, sobrecarregando o hospital, o que poderia aliviar muito seria os postos de saúde. Mas, infelizmente, alguns vivem uma situação muito precária. Algumas entrevistas, Chico, que eu vejo por aí, eu vejo todo mundo falando que, né, porque agora que a coisa vai andar, né, que tem que se falar em reeleição, né, mas que 2 anos não dá para fazer tudo que deve ser feito na cidade. Você concorda que Itabuna já deveria ter feito muito mais coisas? Né? Olha, o que ocorre é o seguinte. Os últimos 2 anos, eles não são muito eleitoreiros também? O que ocorre é o seguinte, eu entendo que todo projeto para uma cidade é um projeto de cidade, projeto de cidadania, não é um projeto de um governo. Então, se o prefeito atual faz um projeto, que o projeto tem resultado, por que o que vier depois não dá continuidade? Não dá continuidade. Aí é um Lembrei projeto de cidadania. do canal do Lava Pés. Lembrei do canal do Lava Pés. Um começou, o outro disse que não ia terminar. E aí acabou que o outro acabou terminando, mas foi uma briga constante ali. E quando se ele fizesse todo, quem é que estaria lucrando? A cidade, pô. Não é porque o pessoal imagina que o projeto, que faz um projeto, por exemplo, Azevedo fez muitos projetos, certo? Fez grandes projetos, nem sempre deram continuidade. Muito embora eu tenha uma crítica a fazer ao ex-prefeito Azevedo. Eu fui secretário de infraestrutura no governo Fernando por 80 dias e ao chegar lá, eu vi um projeto que tinha sido feito para saneamento. Certo? Ele contratou um escritório de projetos em Salvador e, na época, o projeto seria 250 mil. Foi cobrado, foi acertado, não sei se licitação, não sei como foi, eu sei que acertaram em R$250 mil esse projeto. E o governo dele pagou R$50 mil. Como pagou R$50 mil, o escritório só liberou uma parte do projeto. Sim. Certo? Liberou a parte correspondente a Nova Itabuna. Rapaz, com esse projeto que foi liberado, que pagou R$50 mil, arrecadaram. foi em Salvador, foi em Brasília, trouxe R$32 milhões a custo zero, meu amigo. Eu digo isso. Aí eu fiquei louco, eu disse, vou buscar o restante desse projeto. Procurei o escritório de engenharia e falei para ele que do nosso propósito para poder ir buscar mais recursos com esse projeto dele. Ele disse, rapaz, se só me pagar dos 50 mil, eu não vou liberar não. Eu disse, não, veja a maneira aí que agora a gente vai lhe pagar. E com muito esforço, trouxe ele para aqui, para Itabuna. Aí fizemos uma reunião, ele, o prefeito e o corpo jurídico da prefeitura. E aí, para minha tristeza, disseram que não podia assumir o custo, ou pagar aquele negócio, porque a diferença. Já foi um contrato anterior e que caducou. Eu digo, poxa, perdemos o bonde. Então, já imaginou, se o camarada tivesse pago esse projeto total, o quanto que nós nos seria beneficiado em Itabuna com o saneamento, que é o que a gente sofre aí, né? E esses 32 milhões, Chico,
foram todos aplicados? Você tem conhecimento se foram todos aplicados dentro do saneamento de Itabuna? Não, esses 32 milhões era específico para Nova Itabuna. Eu moro lá, Chico. Pois é. Eu vivo numa rua que tem buraco e lama todo dia. Pois é. Esses 32 milhões foi destinado à obra de pavimento de esgoto, pavimentação da Nova Itabuna. Não tem condições. Pois é. Amanhã eu vou fazer questão de colocar no nosso Instagram fotos de algumas ruas da Nova Itabuna. E vá buscar, porque isso aí, inclusive, se não concluir a obra, é porque o dinheiro está sendo perdido. Não tem obra no Nova Itabuna para 32 milhões. Teve o PAC, o PACão, não teve isso no governo Dilma? Teve. PACão. Isso, foram um pacote. Então, essa verba foi do PACão. Esses 32 milhões foi uma verba destinada exatamente por esse PACão. Agora, rapaz, a verba pública nem sempre é tratada com o rigor que deveria ser. Por exemplo, Roma, quando eu fui conversar com Roma, foi lembrado que foi liberado para Itabuna 82 milhões de reais para construir as casas para beneficiar aqueles que foram prejudicados na enchente. Meu amigo, o dinheiro veio e até hoje você não vê resultado. Acho que nem o terreno foi comprado ainda. Você já imaginou? Aquelas casas que estão sendo construídas na Kennedy, não é desse projeto? Tem nada a ver ali. É mesmo? Tem nada a ver. Tem 82 milhões aí destinados para fazer as casas. Ali são os apartamentos que tem nada a ver com... Rapaz, eu achava que era ali. Pois é, então, veja bem. Você imaginou se Itabuna carente de verba, 82 milhões girando na cidade, ia resolver o problema da moradia do pessoal e ia resolver um problema também econômico. Com esse dinheiro geraria aqui, geraria emprego e renda. Então, rapaz, falta prioridade no gasto Esses 32 milhões, mais esses 82 milhões, eles vieram de projeto que a Prefeitura de Itabuna, o cidadão itabunense, Grapiúna, não precisaria pagar. Não precisaria não precisará. Não precisará pagar. É. E esse empréstimo de 115 milhões que a futura população de Itabuna vai pagar? Esse dinheiro, rapaz, veja bem, ele primeiro ia buscar um dinheiro, ia tomar emprestado em um banco que era parece da Bolívia, né? Banco Internacional. E não conseguiram. Aí diz que agora está liberado aí pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil. Eu não vi o projeto ainda, certo? Eu não posso nem criticar, porque eu não vi a quem se destina, não vi. Não eu vi uma crítica de uma cidade vizinha, uma pessoa criticando, falando com a esposa do atual prefeito, e lá o empréstimo foi de 86 milhões, se não me engano. Eu acho 115 milhões muito dinheiro e para uns juros de 17 milhões ao mês ou ao ano, não lembro direito. Eu estou pegando aqui uma fala deve ser ao ano. Ao ano de Geraldo Simões. De Geraldo Simões. É muito alto. Né? Então, assim, imagine quanto que a gente vai pagar. Vamos ter aumento na tarifa de água, de luz, no IPTU, tudo para pagar esses 115 milhões. E eu queria muito ver Itabuna, eu torço por uma Itabuna melhor, né? Algumas pessoas até criticam, porque você fala mal, porque você fala isso, você fala aquilo. Não, mas eu quero ver Itabuna crescer. Eu nasci aqui, sou daqui, vivi 15 anos vendendo livros, viajando no Brasil, voltei para aqui. Então eu quero ver, tenho prazer de ver Itabuna se desenvolver. A gente chega em outras cidades e a gente pega um espelho, às vezes, para Itabuna e a gente fala coisinha tão besta, às vezes, que a gente não tem aqui. Então, assim, seria muito importante a gente continuar. Na verdade, continuar não, né? A gente continuar morando aqui, de fato, e ver Itabuna desenvolver. Chico, violência. Violência Eu nem vou falar assim, um tema, um tópico. Vou deixar você livre aí para você falar. Violência na Bahia cresceu assustadoramente. Sim. Certo? Agora, Itabuna não é diferente. Você fica com medo de sair na rua de Itabuna. Certo? Agora, veja bem. Cali na Colômbia e Medellín reduziram substancialmente o índice de violência, indo para a periferia da cidade, investindo na periferia da cidade, criando escola de qualidade, criando espaço de lazer e esporte,
aumentando, melhorando a iluminação pública, criando e fomentando o comércio, certo? Quando ele fomentou o comércio, o jovem que estava ali na região e teve emprego, teve esporte e lazer e teve boa educação, teve emprego para os pais dele, certo? Reduziu substancialmente. Aqui nós temos, por exemplo, o Banco do Povo. Foi uma criação assustadoramente boa. Então, esse Banco do Povo, já imaginou você chega lá em Nova Ferradas, financiar aquela área de baixa renda? Porque, veja bem, vocês não se enganem não, embora na periferia o pobre, mas tem empreendedor. Sim, certo? muito. Então, se fomenta esses pequenos empresários, os empresários vão gerar emprego para aquela turma que está ali próximo, certo? Se gera emprego para aquela turma que está ali próximo, e também escola de qualidade para essa turma, esporte e lazer, meu amigo, a violência reduz substancialmente, entendeu? Sem dúvida. Então, é um caminho a ser percorrido, mas deixa de lado. Ainda não temos todos esses caminhos trilhados para a nossa Bahia, né? Infelizmente. Chico, fala pra gente do assunto mais falado, mais divulgado em grupos de WhatsApp, rodinha de bate-papo, boteco, essa semana em Itabuna, que a gente não poderia terminar esse podcast de hoje, sem falar da suposta lista fantasma dos funcionários da Prefeitura de Itabuna. Já vi até que saiu uma segunda lista, né? Essa falando apenas dos cargos comissionados, que toda a prefeitura tem, isso é fato, nós sabemos, mas parece que o objetivo era diferente, era só enciumar um ou outro, que João ganha 5 mil e Maria ganha 1.000, Francisco ganha 10 mil e José ganha 2 mil. Quanto à primeira lista, ela tem de fato algumas divergências do que, pelo menos as entrevistas e a nota que eu vi da prefeitura. Exemplo, o prefeito Augusto Castro, ele falou que todos os funcionários estão na ativa, estão trabalhando, né? Disse também que será investigado aqueles cargos que realmente não tiver alguém trabalhando. Mas tem morto naquela lista. Tem um colega meu que trabalhava na Posterlândia, entendeu? E estava recebendo. E o pior, não é um erro do sistema dele estar recebendo o salário. É um erro dele estar recebendo o salário e hora extra. E gratificações. Então, assim, até hoje eu não consegui entender o que passa. Você Sem não, comentários. você não entende e veja a indignação do itabunense, né? Então, quando saiu aquela lista, que realmente foi divulgada aí com grande intensidade, todo administrador, ele tem que contratar, certo? Porque o quadro fixo nem sempre suporta, resolve as demandas de serviço. Então, contratar é normal. Agora, veio a denúncia, onde disseram que tinha fantasma, onde disseram que o morto, embora tenha cessado o pagamento no dia que ele morreu, mas disse que a posterior apareceu hora extra. Pois certo? é. Onde diz que tem gente que mora fora. Quando o prefeito veio à rádio, eu disse, agora ele vai virar. O governo Alduque, lá atrás, eu inclusive nessa época estava morando em Salvador, disse que Alduque, que é um empresário, quando ele foi eleito, entrou na prefeitura, segurou os pagamentos, ele pagou, ele passou a pagar, disse que ficou com pagamento de 30% dos funcionários, porque era um fantasma. Veja o exemplo de Alduque, né? Um empresário, veja o exemplo. Então, quando o prefeito foi para a rádio, eu disse, agora ele vai virar a mesa. Não, ele passou a defender que a lista estava toda certa. Quer dizer, para a gente... Eu acho que ele fez mais uma propaganda da oposição
do que ter chamado a responsabilidade. E o pior, ele foi lá para falar, foi dar uma entrevista para falar sobre a lista, aí passou a falar dos progressos do governo dele. Por exemplo, falou que vai fazer, e eu vou aguardar, e eu vou cobrar, vai fazer uma ponte saindo ali do Príncipe Hotel para o bairro da Conceição. E bem que essa área é sua. Essa você entende. Eu vou aguardar. Então, e vai fazer um viaduto em cima da rotatória do São Caetano. Poxa, não é sério um negócio desse, bicho? Sabe de que eu lembrei agora? Do Eu vou viaduto, aguardar, viu? o viaduto do hospital de base. Vou fazer a contagem regressiva. Que hoje já liga algum lugar a outro. Mas quando fez, Fernando Gomes fez, ligava nada a lugar nenhum. Hoje tem um Candinha Dória, tem um hospital. E tem aquela parte do semianel que parece que nunca vai terminar, né? Infelizmente. Quando eu fui secretário no governo Fernando, veja bem, eu cheguei lá, eu fui num período curto, 80 dias, mas eu cheguei lá, Mas foram os 80 dias, né? Veja bem, tinha verbas que vieram para o governo Vani e não foram aplicadas. E já tinha prazo para extinguir a verba. Inclusive a da passarela já estava até extinta. Aí eu fui a Brasília, o prefeito não pôde ir, me deu carta branca, eu fui e resgatei, trouxe novamente as verbas. Foi a passarela, foi uma parte do esgoto da Daniel Gomes, e outra parte do esgoto da Nova Califórnia. E também 3 academias a céu aberto, aquelas academias que a turma fica ali na Vila Rica. Isso estava perdido, bicho. Consegui resgatar, a passarela foi feita, nós fizemos a toque de caixa, foi feito o projeto, depois eu saí do governo, mas a obra foi executada. Os outros eu não sei se foi executado. Você vê que como é uma cidade como a nossa, perde verba, rapaz. E outra coisa, ó, quando eu fui lá na universidade conversar com uma professora de transporte urbano, eu já sabia e ela me lembrou que uma das maneiras de você trazer dinheiro, trazer verba a custo zero para a cidade é plano de mobilidade urbana. Aqui não tem. Não tem resultado. Salvador fez o plano de mobilidade urbana dela e trouxe aquela quantidade de verba que você vê todo dia fazendo um viaduto. Não sei, e aqui não, meu irmão. Quer dizer, não tem um plano de mobilidade urbana, não tem verba e aqui a gente fica sem desenvolver. O plano será a próxima ponte, desenvolver então? uma cidade, hein? O plano será a próxima ponte, então? Você tocou no assunto, a gente ia encerrar agora, mas tocou no assunto também que foi polêmico. Falar de Nova Califórnia. Né? É Dia dos Pais. O prefeito até assumiu na rádio, né, que ele mandou embargar a obra da Nova Califórnia. Que a obra era irregular porque o concreto estava cobrindo possíveis tubulações de esgotos, né, para vir a fazer. Mas eu já vi a atual gestão fazer isso em outros bairros, né? E o Instagram e as redes sociais estão cheios de divulgações de obras muito similares. A minha pergunta: será que a prefeitura não poderia se juntar à população daquele bairro e dizer pelo menos o projeto, toma aqui, ó, faça dessa forma. Vocês querem fazer? Já que a prefeitura não está fazendo, vocês querem fazer? Beleza. Então coloca um engenheiro lá para auxiliar. Outra questão também, no governo Vani, eu acho que até a nossa colega Charliane está envolvida com relação a um projeto que adote uma praça. Então, a Associação de Moradores da Nova Itabuna, ou da Nova Califórnia, poderia adotar essa praça e a prefeitura, em parceria com a associação, os moradores da Nova Califórnia, poderiam fazer isso. O que você vê com isso? Veja bem, a atribuição do serviço público é da prefeitura, certo? Agora, uma vez que os cidadãos pediram aquela obra, que já era carente e dependente daquela obra por, segundo ele, mais de 3 anos. Tá? Sim. Pediram e não foi atendido. Na medida que eles tomaram a iniciativa de fazer,
concordo com você plenamente. A prefeitura tinha que abraçar. Já que a prefeitura não tem condições, não dizem que não tem condições de fazer, não tem o material, por que não dá uma assistência técnica? Certo? Dá uma assistência técnica, mostra o caminho. Como não tem esgoto, porque a Imasa entrava fazendo esgoto, né? E os moradores faziam a pavimentação. Até porque, rapaz, seria um benefício para todos. Para todos, exatamente. Agora, chega no Dia dos Pais, vai com viatura, com aquela... Eu achei muito constrangedor. Toma o equipamento, prende o equipamento pessoal. E um negócio que inclusive me surpreendeu, porque é o seguinte, o nosso gestor, ao invés de ir na vanguarda, ele está indo na retaguarda. Não sei se você já percebeu. O deputado faz um negócio, ele faz semelhante. Sim. Certo? Ao invés dele sair fazendo exemplo, ele faz semelhante. Eu já vi ele participando de concretagem, concreto, misturado à mão. Eu digo, meu amigo... É isso que eu falei. A obra é muito similar. Quer dizer, ele ao invés de dar exemplo, ele está seguindo um exemplo que não deve ser feito. Certo? Então, acho que está pecando. Infelizmente, né? Mas fica aqui os microfones abertos ao prefeito Augusto Castro, aos secretários, né? Assim também como todos os outros pré-candidatos a prefeito de Itabuna, caso queiram falar alguma coisa, discutir, né? Então a gente está sempre à disposição. Um recadinho aqui. Italanei falou splash, amor. Acho que é a pronúncia que eu falei errado. Então, tá certo? Splash Bebidas Urbanas. Ah, Splash Bebidas Urbanas. Pronto. Lá da Capritintas. Do lado da Capritintas. Pronto, show de bola. Valda Almeida, precisamos de gente nova para a mudança. Ela colocou de novo. Sucesso, meu amigo. Obrigado, Evalda. Sérgio Ricardo, o gato, meu amigo aí. Show de bola, gato. Sucesso para você e Itabuna. E para uma Nova Itabuna. E a Aline Monteiro colocou pegando fogo. Gente do céu. Luciana Alves, excelente opção para Itabuna. Homem sério e preparado. Aí, ó. Show de bola. Valdenor, meu ex-representante aqui lá de Itapetinga. Parabéns, sucesso. Alexandre Ponde, o mais preparado. Javas, para frente de Itabuna. Vamos com Chico. E Chico Pé que não manda, não toma topada. Tem um coraçãozinho aqui, não dá para ler o resto. Passa sebo nas canelas. Meu prefeito, show de bola. Gente, esse foi o nosso primeiro podcast ao vivo, né? Chico, eu quero te agradecer. Aceitar esse desafio. A gente teve um momento de espera no início. Luca, parabéns. Né? A gente ia fazer gravado, de última hora a gente fez ao vivo. Então, gostaria de ouvir suas considerações finais para Itabuna. Meu amigo Jair, veja bem. Diz que aquele Faustão, que inclusive passa por um período difícil de saúde, que vamos pedir a Deus que ele melhore. Sim, verdade. Ele falava que quem sabe faz ao vivo, né? Então, quando você disse que era a primeira vez que você está fazendo isso aqui ao vivo, eu disse, rapaz, não, vamos gaguejar aqui. Deu umas engasgadas. Aí, de repente, fluiu com uma certa tranquilidade. E eu quero desejar a você que o anterior foi Charliane. Foi Charliane ontem. Derrubando champanhe. Champanhe, melhor tudo aqui, ó. Hoje nós não derrubamos nada, mas conseguimos levar esse barco... Charliane foi só de água hoje, viu? Conseguimos levar esse barco dessa forma e eu quero desejar a você um sucesso, porque... Obrigado, meu amigo. Sendo a primeira vez que você está transmitindo isso ao vivo e teve essa repercussão tamanha e com essa desenvoltura tamanha, eu acho que você tem tudo para crescer. Obrigado, eu que agradeço, viu? Então, gente, muito obrigado. Obrigado a todos que mandaram um recadinho aqui pra gente. Sexta-feira que vem, com fé em Deus, nós estaremos de volta, né? Eu vou passar um período viajando, então vamos fazer alguns gravados, né, Éder? E logo na sequência, setembro, finalzinho de setembro, a gente está no ao vivo de novo. Mas até viajar, a gente faz mais uns 2 aí. Então, gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Sucesso para todos nós. E que Deus continue abençoando a nossa cidade. E que o próximo prefeito ou o atual prefeito venha a continuar a gestão dele. Que tenha mais sabedoria,
né, humano, que possa continuar com tudo na nossa cidade de Itabuna. Um forte abraço a você e a todos nós. Fica com Deus. Pronto?